Vamos lá. Comecemos aqui então a falar sobre o primeiro sonho de Freud, tá? Lá no início de toda a sua obra, quando ele vai falar sobre a questão do sonho, o sonho como algo fundamental para que, dentro do processo analítico, o sonho que vai nos anunciar, enunciar e dar, né, notícia do inconsciente. E como que o Freud aqui ele vai usar a análise de um sonho que ele teve, como que isso vai se desenvolver. Lembrando, o Freud, ele começa o livro Interpretação dos Sonhos, depois de toda aquela leitura que a gente viu, de toda aquela repassada teórica que ele dá em todos os autores que falavam sobre sonhos naquele momento, né, que ele tentou dar uma repassada geral, deixando muito claro que estudar os sonhos não é uma invenção dele. Isso é muito importante a gente ter, sempre retornar isso. Estudar os sonhos, interpretar os sonhos, não é algo que o Freud inventou, não é algo que o Freud concebeu, mas é algo que o Freud se apegou e deu um outro passo para o desenvolvimento da psicanálise. Porque Freud nos ensina o sonho, o inconsciente, ele se apresenta de uma forma a partir dos xistes, a partir dos atos falhos, a partir do inconsciente dos sonhos, né? Tanto que nesta parte 2, quando ele está fazendo a análise de um sonho, ele volta àquilo que ele começou lá atrás a dizer. Tome o sonho como um sintoma do neurótico que você recebe. Tá? Interprete o sonho partindo da relação que você teria observando ou escutando um sintoma do seu paciente. Então, é entender esse sonho a partir das suas especificidades, deixando claro, o sonho tem especificidades próprias, uma racionalidade própria, ok? O sonho está na ordem da desordem. Entenderam isso? O sonho não é introdução, desenvolvimento e conclusão. O sonho é desordem. O sonho é o desejo sendo cumprido. Ok? É a bunda balançante que você se nega em estado de vigília, você pode ter acesso a ela quando você dorme e sonha. Você cumpre isso. Ok? Você cumpre isso. Sem culpa, sem o recalque, sem as existências. Tudo bem? Ok? Beleza? Vamos aqui. Vocês já ouviram falar do relato dele sobre o sonho de Irma, que o Freud teve? Da injeção e etc. Se vocês não ouviram, a gente vai estar falando sobre isso. Tá? O que o Freud faz? Freud faz o seguinte: olha o relato dele. No verão de 1895, eu havia tratado psicanaliticamente, então ele já está ali usando o seu método clínico, né, de tratar e cuidar dos seus pacientes, tá? Ele já está aplicando isso. Uma jovem senhora que mantinha uma amizade muito próxima comigo e com os meus familiares. Olha a doideira. Isso aqui que é lindo, gente. Isso aqui é lindo, ó. Ó, gente, abstinência. Ó, pessoal, neutralidade. Ó, pessoal, cuidado para não atender parente. Olha quem que está atendendo. Tá? Mas aqui, se você colocar esse ponto de interrogação na pergunta, eu já vou até passar para vocês, quem ainda não faz formação, qual que vai ser a passada de pano. Mas como que ele poderia não tratar se era ele que estava inventando a psicanálise naquele momento? Né? Simples, porque na própria medicina pede-se para que você não trate de pessoas muito próximas. Está na ética médica. Tá, gente? Está na ética médica. Ó, é bom você não operar sua mãe, sua avó, sua tia, não atender uma pessoa que você tem algum tipo de relação de transferência de afeto muito grande. Está na ética médica. Tudo bem? Tá? Mas vamos lá. Vamos lá.
compreensível que essa mistura de relações possa tornar-se fonte de várias inquietações. Ó, o próprio Freud, você vê, né? Ele sabe. Por isso que eu falo assim, quando as pessoas passam muito pano para Freud, eu falo, gente, ele sabe o que ele está fazendo. É só você ler com atenção os textos que ele sabe, né? Quando você vai lá no Homem dos Lobos, né, quando ele vai tratar o cara de uma maneira onde é que ele coloca tempo de análise, ele vai falar o seguinte, ó, cara, eu tava vendo o cara sofrendo demais, o que eu ia fazer? Pegar o método que eu defendo e me apegar a ele ou tentar ajudar o meu paciente com o sofrimento dele? Eu ia deixar de sofrer? Sabe assim, ele mesmo, ele falou assim, né? Porque ele é cobrado, né? Porque ele cobrava as pessoas. Quando ele é cobrado, ele falou, vou deixar a pessoa sofrer, né? Então vamos lá. É compreensível que essa mistura de relações possa tornar-se fonte de várias inquietações para o médico. Aqui ainda está falando para médicos, né, gente? Até ali, 1927, ele está falando para médicos. O Freud, até ali, o início, final da década de 30, início da década de 40, ele está batendo na tecla que é coisa, psicanálise é coisa de médico. Tudo bem? Aí, quando ele lá em 27 escreve sobre análise leiga para defender o ranking, aí ele fala: ó, não estou entendendo. Vocês até anos antes, isso aqui não era para medicina. Agora que vocês estão defendendo que só médico possa fazer psicanálise, né? Inclusive existem escolas que até hoje, né? Psicanálise é para psicólogos e médicos. Ô, gente, coitado do Rank, né? Coitado da Melanie Klein, né? Coitado de um pessoal aí que, né? Coitado da Virgínia Bicudo, né? Então, assim, não é psicanalista, né, gente? Não é psicanalista. Né? Então, vamos lá. Continuemos aqui, tá, gente? Virgínia Bicudo, tá, gente? A primeira praticante da psicanálise brasileira, tá? Preta, socióloga de formação, tá? Então, assim, vamos deixar isso muito claro. É compreensível que essa mistura de relações possa tornar-se fonte de várias inquietações para o médico, em especial o psicoterapeuta. Né? Por isso que se recomenda, não atenda pessoas próximas, não atenda sua mãe, seu pai, seu tio, né? Sua filha, né, Freud? Então, assim, não atenda essas pessoas, tudo bem? Tá? Porque, obviamente, a sua escuta não vai ser uma escuta abstêmia e nem neutra, não no sentido científico. Mas a gente vai voltar nisso, porque aqui é formação contínua, gente. Relaxa que nós vamos bater na tecla da neutralidade da abstinência, que neutralidade e abstinência não é nada disso que essa galera tá aí pregando. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Seu interesse pessoal é maior, sua autoridade menor. Um fracasso ameaça enfraquecer os laços da antiga amizade com os parentes do paciente. Aqui o Freud já está falando de uma coisa que lá à frente, gente, ele volta a debater isso. Sabe, porque o Freud e o Ferenczi, por exemplo, quando eles ainda tinham um tipo de relação, eles chegaram a defender uma perspectiva que o final de uma análise era uma relação de amizade do paciente e o analista. Ela terminaria assim. Olha que interessante, né? Mas aqui ele já está falando de algo que lá na frente ele vai batendo nessa tecla. Ele fala, ó, gente, você pode fazer uma escolha. Ele falou, já tive amigos que chegaram em mim e fizeram, Freud, eu quero que você me analise. Ele vai e fala, não, eu prefiro ser seu amigo. Né? Eu, particularmente, já fiz isso. Né? Ah, não, eu prefiro continuar com a sua amizade. Como eu também já fiz ao contrário. Eu prefiro continuar a sua analista. Né? Ah, mas se eu sair daqui de análise com você, independente disso, que a partir do momento que você, pelo menos para mim, sua questão ética comigo, eu falo assim, a partir do momento que você começou um processo de análise comigo, esse é o tipo de relação que nós vamos ter. Ah, porque são um tipo de relação, sim ou não, gente? A relação sua com a sua mãe é uma, a relação sua com o seu pai é outra, a relação sua com o seu namorado ou namorada é outra, a relação sua com seus amigos é outra, e a relação sua com seus amigos é uma outra. Ok? Beleza? Continuemos aqui. Para o Freud aqui ele fala, né, que o tratamento teria terminado de uma maneira, né,
tinha tido um sucesso parcial, e aqueles sintomas que ele tinha observado nela, de uma maneira parcial, né, tinham diminuído e ela teria uma vida onde é que ela poderia amar melhor e trabalhar o quê? Melhor. Então ela teria uma vida mais bacana, né? Uma vida sociavelmente melhor. Mas é aí que é um fato interessante, né? Ele senta, né, e ele vai redigir esse caso clínico, né? Interessante a gente ter isso. Eu faço, eu particularmente faço, né? Eu não escrevo quando estou escutando meus pacientes, mas no final ou do dia, né, eu escrevo o diário clínico, né? Eu escrevo um diário clínico que interpassa a vida do Rodrigo, sujeito, com a do Rodrigo analista, e porque isso aí até ajuda de saber o que é meu, o que é do que é do meu paciente, se está se encontrando, onde é que está esse atravessamento, deixa eu levar para minha análise pessoal, supervisão me ajuda aqui, importante. Tá? Beleza? Então vamos lá. Na mesma noite, redigi o caso clínico de Irma com a intenção de me justificar, entregá-lo ao doutor M. Um amigo comum quer, então, a personalidade de maior autoridade em nosso círculo. Então, tá vendo aqui de onde é que surge essa ideia da supervisão? Ele, aqui, gente, antes mesmo de ter a tal da ética da supervisão, você tá vendo? Ele está escrevendo um caso e ele queria levar para alguém para discutir esse caso. Entenderam isso? De novo, não existe psicanalista sem análise pessoal, sem supervisão e sem formação contínua. Não existe. Não existe. E tem uma quarta: psicanalista que não transmite. Que não transmite. Beleza? Que não transmite. Que não fala sobre a psicanálise. Que não propõe dentro da psicanálise. Que não pensa a psicanálise. E não é só pensar para si. É pensar essa psicanálise e jogar isso para a própria psicanálise. Desenvolvê-la. Né? Só defesa minha pessoal. Tá? Então vamos lá. Naquela noite, ou mais provavelmente na manhã seguinte, tive o seguinte sonho, que anotei imediatamente acordar. Lembrando que o Freud recomendava para os seus pacientes ter um sonhário, né? Um papel, um caderno, uma caneta do lado. Sonhou, anota do jeito que vê a mente. Né? Ele recomendava isso. Então vamos lá. Um grande salão, muitos convidados que recebemos, entre eles Irma, o nome que ele deu para essa paciente, né? Sempre um nome fictício, né? Porque ele estava escrevendo um documento, diferente de uma supervisão. Né? Diferente de uma supervisão. Então vamos lá. Entre eles, Irma, que imediatamente chamo de lado, como que para responder a sua carta e para recriminá-la por ainda não aceitar a minha solução. Tá? Digo a ela, se ainda sentes dores, é exclusivamente culpa sua. Aqui, gente, aqui, a gente já poderia jogar que um paranoico raiz, né? Um paranoico raiz. Né? Que o problema é sempre do mundo, nunca sou eu. Entendeu? O paranoico tem isso. Diferente do neurótico, né? O neurótico, as coisas não funcionam por culpa dele. O paranoico, as coisas não funcionam para mim porque o mundo me persegue. O mundo faz com que as coisas não dê certo para mim. Entenderam isso? Vocês conseguem diferir isso dentro da sua clínica? Né? Por isso que eu recomendo, gente. Rodrigo, eu ainda estou começando, eu vou ser analista, eu vou bancar isso aí, vai ser uma viagem, eu quero escutar, né? Eu quero entrar nessa tragédia aí, que é, quero acompanhar meus pacientes nos 7 infernos dele, igual o Virgílio fez com Dante. Vou com ele para os 7 infernos. Ótimo, beleza. Faz uma coisa, procura um grupo de supervisão que é aberto a ouvintes e começa desde sempre a ouvir casos. Você entendeu? Até para sua escuta ficar melhor e você já ir trabalhando a sua abstinência. Entendeu? Comece a ouvir essas tragédias o mais rápido possível e faz análise pessoal. Porque senão você não vai dar conta, não. Tá? Se não tiver, não recomendo. Então não escuta a tragédia dos outros, não. Então fica na sua, só lê os livros, leva para o bar,
mete o inconsciente, seduz com a linguagem psicanalítica, beleza? Porque assim, tem a galera que mete um Freudão pra pegar a gente aí, é pesado, gente. É pesado. Isso aí é pesado. Então vamos lá. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Ela responde: se você soubesse quantas dores eu sinto agora na garganta, no estômago e no ventre, elas me sufocam. Eu me assusto. E olho para ela. Parece pálida, inchada. Penso que talvez eu não esteja reconhecendo algo orgânico. Então, assim, porra, eu não estou conseguindo. Mas o meu exame ali, né? Porque o que é a análise, segundo Freud? A análise para Freud tem a mesma função de uma análise num laboratório químico. Separação, decomposição, diluição e etc. Pô, tem alguma coisa aqui que me escapou. Mas a culpa é minha? Não. A culpa é dela. Tudo bem? Vocês estão vendo que o mal do médico, de que a culpa é do paciente, não é de agora. Estamos falando de um médico austríaco em Viena, tá? Falando de um sonho dele. Tudo bem? Então vamos lá. Nós tivemos aqui. Ela resiste um pouco, semelhante às mulheres que usam uma dentadura. Isso aqui é maravilhoso. Mulheres que usam uma dentadura artificial. Né? Aí eu fiquei pensando, né? Quando eu reli isso aqui hoje, eu falei, mas será que existe dentadura que não é artificial? Isso não é dentadura por si só, mas tudo bem, pode ser que não, pode ser que a galera faz umas dentaduras de dente de verdade. Ah, mas existe isso mesmo. Não, mas isso existe. Ela resiste um pouco, semelhante às mulheres que usam dentadura artificial. Penso comigo mesmo que ela não precisaria fazer aquilo. Ela abre a boca adequadamente e à direita descubro uma grande mancha branca. Em outro lugar vejo em estranhas formações crespas que evidentemente tinham como modelo os ossos turbinados do nariz, extensas crostas cinzentas e embranquiçadas. Chamo rapidamente o doutor M. Lembra que era o médico que conhecia mais experiente, que queria levar o caso dela? Para que ele desse uma olhada. Tá vendo aqui, né, gente? Tá vendo tanto de conteúdo do manifesto? A gente já falou sobre isso, né? De coisas que o Freud, ele ia encontrar o doutor M, ele atendeu a paciente, ele reencontrou com essa paciente, sim ou não? Beleza? Coisas que ele traz do mundo desperto e aparece dentro do quê? Dentro do sonho. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Chamo rapidamente o doutor M, claro, porque se era o médico que ele veria no dia seguinte para apresentar o caso clínico dele, se ele está ali examinando a paciente dele e ele tem uma dúvida e não sabe o que está acontecendo, chama quem? Chama o médico mais experiente. Entenderam aí? Entenderam aí, meus colegas? Isso que é maravilhoso, né? Como eu digo. Né? Espaço de formação psicanálise é um espaço feminino. Né? O espaço onde existe pessoas querendo dizer que entende psicanálise é um espaço histérico. Então o que tem lá? Homens. Tudo bem? Disputando, né? Quem tem um pipi epistemológico maior do que o outro. Tá? Na era que eu faço essa defesa, tá, na era, você que está entrando hoje. Eu defendo que não há nada mais histérico do que um homem, porque só um homem para criar a ideia de que a histeria é uma doença feminina. Não há nada mais histérico do que isso. Do que um homem que não, tem uma doença que é só de mulher, a histeria. Não há nada mais histérico do que isso. Beleza? Então, assim, não há nada mais histérico do que isso. Tá? Então, vamos lá. Continuemos aqui. Ele busca o doutor M, normal. Tudo que é conteúdo manifesto, sim ou não? Até agora que não tem nada que a gente possa ver como algo inconsciente. Apenas a insegurança dele, sim ou não? Ele tá puto. E, inclusive, ele trouxe esse emputecimento dele, porque ele não podia mostrar para essa paciente, né? A insatisfação dele não podia mostrar. Você que é culpada, desgraçada. Não. Levou, tá podendo mostrar essa insatisfação no sonho? Pode, sim ou não? Sonho tem limite? Tem culpa? Tem resistência? Tem recalque? Não. Tudo bem? Pode odiar a mãe? Pode, gostoso. Pode odiar o pai? Demais. Pode pegar a mãe de soco? Pode. Beleza? Pode pegar o pai de soco? Pode. Beleza? Pode odiar os filhos? Pode demais. Tudo bem? O sonho. Tá?
Por isso que sonhar é tão precioso e tão importante. Como diria o Siddhartha Ribeiro, ao perder a capacidade de sonhar, a gente corre um risco muito grande, né? Que quem se dopa não sonha, né? Se dopa, né? Se dopa. Né? Tem um caso de um sonho de um grande amigo meu, um amigo irmão, ele pegou a Covid, porque ele era da área da saúde, acabou pegando a Covid, e ele agravou a situação dele. Ele quase foi a óbito. E ele foi colocado, né, para que ele não desgastasse tanto o aparelho respiratório, ele foi colocado em coma. Ele falou, né, que ele falou assim, eu fechei o olho, e quando eu abri, eu achei que era o mesmo momento, ou no mesmo dia que eu tinha dormido, um dia, uma noite, etc. Mas ele fala que é uma coisa que é muito interessante. Ele fala que a única coisa que ele lembra desse período é que ele sonhou comigo, levando ele para a União Soviética. Olha que coisa mais sonho. Ele falou, cara, eu não sei. Ele contou para a companheira dele, ria, me contando isso. Ele falou que a única memória que ele tem, eu até brinquei com ele, eu falei, se é Lenin te tirando os braços da Covid e te trazendo para a realidade, porque, gente, olha que coisa doida. Ele era um cara que tropeçava no liberalismo. Rapaz, depois dessa Covid, e ele acorda e toma consciência, porque você tem uns dias que você fica ainda sem saber o que está acontecendo, né? Você não lembra desses dias. No dia que ele toma consciência, do dia que ele está, a hora que ele está, é aquele dia que o Bolsonaro está falando que ele não é coveiro. Ele testemunha. Ele estava no hospital, sabe assim, ainda, e ele testemunha aquilo ali. Olha que doideira. Gente, sonhar, viu? Sonhar. Cuidado com esses opidões que você estiver tomando aí, tá? Você está mais adoecendo seu aparelho psíquico. Rodrigo, mas sem ele tudo bem, gente. A gente também está aqui para ficar condenando, não. A gente sabe o tanto que a gente sofre. Tá? Mas, importante, a gente está aqui falando de interpretação de sonhos, né? Então vamos lá. Aí ele abre a boca, chama o doutor M, né? Chama rapidamente o doutor M, que repete e confirma o exame. A aparência do doutor M é muito diferente do costume. Tudo bem? Quantas vezes que você vai narrar um sonho profissional e você fala, ah, era minha mãe. Mas eu não lembro do rosto dela, mas era o quê? A minha mãe. Sabe, essas coisas? Isso é interessante, né? Isso. A gente até na última vez, a gente estava lá com a Jean, infelizmente ela não está aqui hoje, foi maravilhoso, né? Que ela falou assim, a minha paciente não sonha. Como é que ela não sonha? Ah, não, ela me fala que não sonha. Eu falei, como é que ela não sonha se ela está falando para você? Entender isso? Né? Então vamos lá. Chama rapidamente o doutor, ele repete, confirma. A aparência do doutor é muito diferente da de costume. Está muito pálido, manca e o queixo está sem barba. Né? Agora, meu amigo Otto também está do lado dela. E o meu amigo Leopold a ausculta através do corpete e diz: ela tem uma área amortecida aqui embaixo, à esquerda. Ele indica também que uma parte da pele do ombro esquerdo está infiltrada, entre parênteses, algo que, como ele, também consigo sentir apesar do vestido. M diz: não há dúvida, é uma infecção. Mas não importa. Virá ainda uma disenteria e o veneno será eliminado. Perceberam que é uma coisa meio que sem sentido? Mas é sonho, gente. Vocês entenderam? Precisa fazer um sentido de redação do Enem? Óbvio que não. Tá? A gente está falando de um sonho. Se ele chegasse aqui e falar, e aqui, fala, nesse momento eu monto no unicórnio e saio voando. É isso aí. Bora escutar esse sonho, vamos ver. Onde esse unicórnio que ele sai voando encaixa. Entenderam isso? Qual que é o papel desse unicórnio? Né? Então vamos lá. O senhor M, né, diz, né, de imediato também sei qual a origem da infecção. De imediato. Do nada ele está sabendo. Recentemente, quando ela se sentiu indisposta, o amigo Otto lhe aplicou uma injeção com um preparado de propileno, ácido propiônico, trimetilamina. Veja essa fórmula em negrito diante dos meus olhos. O conteúdo do manifesto. Está ali. Ele sabe exatamente o que é. Tudo bem? Esse tipo de injeção
não se aplica levianamente, ou seja, não era algo comum, é um negócio pesado. Também é provável que a seringa não estivesse limpa. Volta ele a debater. Esse sonho tem uma vantagem sobre muitos outros. Fica imediatamente claro que os eventos do dia anterior ele remete a qual o tema é abordado. Relato preliminarmente fornece as informações, a notícia que eu havia recebido de Otto sobre o estado de Irma, que ele tinha recebido anteriormente. Uma pessoa que ele achou que teria escutado, que já tido sucesso parcial e etc. Mas quando ela procura um outro, o cara traz o caso e diz que não tá bom, que não tá legal. E o que o Freud carrega para si? O que o Freud carrega para si? Não, então o problema não sou eu, não foi a minha escuta que foi ruim. Estava tudo ótimo. É ela que tem culpa. Alguma coisa ela não trouxe. Alguma coisa ela não deixou sair na sessão de análise. E aí que a gente tem que se perguntar por que não está deixando. Porque a transferência não está ocorrendo, né? Sim. Se há algo que resiste, é porque a transferência ainda está problemática, sim ou não? Vamos entender. E detalhe, o paciente te conta. Eu costumo dizer, os pacientes do Freud contaram para ele a todo momento. Eu tenho uma tese aqui, que é como a tese do caso Dora. Aqui. O posicionamento de Freud em relação à psicanálise, esse lugar de saber, fazia com que essas pessoas resistissem a falar tudo. Tanto que aqui, no sonho, e os Freud inconscientemente sabia, no sonho, ela está dizendo pro Freud, ó, você não sabe as dores que eu estou sentindo. Você entendeu? É quase que é o seguinte, olha, a culpa é minha por estar sentindo isso, só minha, né? Vamos lá, continuemos aqui. Mesmo assim, creio que ninguém tenha lido o relato preliminar e conheça o conteúdo do sonho. Pode imaginar o que significa. Eu mesmo não sei. Surpreendo-me com os sintomas patológicos que Irma se queixa no sonho, pois não são os mesmos pelos quais eu tratei. Ele já está falando assim, ó, tudo que ela falou no sonho tem nada a ver com o que eu tratei nela. E não começa falando, eu tratei Irma de quê? Histeria, sim ou não? Irma está falando no sonho que é algo que da infecção. Porém, ela está dando, está anunciando, sim ou não? Se você soubesse as dores que eu sinto, né? Em resumo, na psicanálise não há dor nenhuma que seja pouca. Não há dor nenhuma que seja pouca. Não há dor nenhuma que seja frescura. Não há dor nenhuma que seja dorzinha. Por isso que a psicanálise ela é um lugar do reconhecimento de que o outro sofre, porque todo paciente ou todo analisando, seja a linguagem que vocês usam, que nos procuram, eles querem o reconhecimento de que eles o quê? Sofrem. Eles nos procuram porque o mundo não reconhece esse sofrimento. É uma relação que a gente poderia colocar de alteridade. Que o outro reconheça que eu sofro. Né? De que isso que eu sofro, eu não estou esperando que alguém diga o que é, mas que pelo menos acolha esse sofrimento. Escute esse sofrimento. E é o que o Freud se propõe fazer com as histéricas, né? Quando ele diz, olha, vamos escutar isso aí. Vamos escutar isso aí. Talvez isso é de uma outra ordem. É como essa dor de Irma, né? Se você soubesse a dor que eu sinto, né? Isso é importante. O sonho me parece mais obscuro e mais condensado em sua parte final do que no início. Para descobrir o significado de tudo isso, preciso fazer uma análise minuciosa. Ok? Vamos lá. Então ele já está falando, ó, na parte final há algo que não está o quê? Manifesto. Não está manifesto. Não dá para a gente saber o que é. Tudo bem? Vamos lá. O salão. Muitos convidados que recebemos. Vamos lá. Naquele dia,
minha esposa havia expressado a expectativa de que vários amigos, entre eles também Irma, comparecessem ao seu aniversário como nossos convidados. Meu sonho antecipa essa situação. Então era algo que ele tinha ouvido, ok? É o aniversário da minha esposa e muitas pessoas, inclusive Irma, são recebidas por nós como convidados no grande salão Bellevue. Lembrando, Irma é uma conhecida da família. Lembra que ele continua falando isso? E que isso pode soar com estranheza a médicos e a quem está aplicando a psicoterapia? Então, tá vendo aí, né? Recrimino Irma por não ter aceitado a minha solução. Digo, se ainda sente dores, é exclusivamente culpa sua. Aqui é uma negação desse reconhecimento do sofrimento, sim ou não? Beleza? Eu poderia ter lhe dito o mesmo em estado de vigília, ou talvez até tenha dito. Na época, eu acreditava, entre parênteses, erroneamente, como vinha a reconhecer mais tarde, que a minha tarefa se esgotava com a comunicação do sentido oculto dos sintomas do paciente. O Freud, na interpretação dos sonhos, ele já está dando demonstrações que apenas deixar claro o que esses sintomas significam não vai resolver o problema o quê? Desse paciente. Ele já está deixando muito claro. O engraçado é o que, que, de alguma forma, a gente pode fazer uma analogia com os remédios hoje, né? Os remédios podem até desligar um sintoma, te fazer dormir, te fazer ficar mais concentrado e etc. Mas vai resolver esse sofrimento, gente? Vai resolver aquilo que motiva o sintoma, sim ou não? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Resolve a relação que você tem com esse sofrimento? Que é uma relação de patologização, sim ou não? Estou aqui porque, de alguma forma, eu estou, entre aspas, doente, não é assim? E se estou aqui é porque eu quero me curar. O próprio Freud, lá no Lembrar, Repetir e Perlaborar, ele fala sobre isso, né? O que faz um paciente chegar a um consultório de psicanálise é o desejo de melhorar. Ele não quer sofrer mais, né? Chegou uma situação que ele não aguenta aquilo ali mais. Dentro desse contexto, né? É aí, sou grato a esse equívoco, agora felizmente superado. Então ele já está falando que está numa outra etapa. Por facilitar minha existência no momento em que eu produzia sucessos de cura, a despeito de toda a minha inevitável ignorância. Ah, se isso aqui fosse prática de psicanalista hoje. Imagine se os psicanalistas, se fazem a sua formação, deixassem de ser apenas esses reprodutores de conceitos, de práticas clínicas, eles se permitissem, dentro da sua própria escuta, perceber essas questões que o Freud percebia. Olha, eu era ignorante em algumas coisas, hoje não. Eu me permiti observar. Né? Percebo, porém, nas palavras que dirijo a Irma no sonho, que não quero ser responsável pelas dores que ela ainda sente. Quem quer? Quem quer? Quem quer? O Firenze, ele era um cara que era reconhecido pelos seus pares. Quem melhor falou isso foi a Ana Freud. Falava que o Sandor Firenze e o Rank também defendia o Abraham, ele também fala sobre isso. De nós, o cara que mais consegue fazer um cuidado clínico, principalmente com casos muito difíceis, é o Firenze. Por isso que ele é também considerado aquele que desenvolveu a clínica dos casos difíceis. Por quê? Porque literalmente se permitia a um fazer clínico com seus pacientes. Tudo bem, eu me alicerço em todo esse arcabouço que o Freud
desenvolveu e ainda desenvolve, mas eu trago isso, mas esse fazer é na clínica, é ali no, na relação para com o meu paciente. Eu não posso abrir mão disso. Ao reconhecer que ele sofre e que nós, como analistas, podemos sim ser produtores de sofrimento. Basta você receber pacientes que passaram na mão de outros analistas. Principalmente aqueles que se agarram às perspectivas dogmáticas e não apenas se alicerçar na teoria e se vincular ao fazer clínico. Esta pessoa sofre. O que farei para ajudar essa pessoa a atravessar esse sofrimento? E para que no próximo sofrimento ela consiga sofrer melhor, porque ela vai sofrer de novo. Desalienar também é isso. Saber que nós vamos continuar sofrendo enquanto estivermos vivos. Tudo bem? A gente não sofria dentro do útero da mãe. Fomos expulsos de lá e arrancados. Depois disso, não tem como. Não tem jeito. Fala, Nayara, fica à vontade. Uma dúvida, porque eu não sei. Uhum. O Ferenzi, você falou que o Ferenzi ele era visto como uma pessoa de casos difíceis, né? É Mas vamos colocar assim, um analista, um analista que a clínica dele era fantástica por isso, porque era possível com os casos difíceis ele fazer um manejo e ajudar a cuidar desses casos difíceis. então me ajuda a descontaminar, porque com a minha vivência com psicanalistas, eu via que tinha uma coisa de uma, eu chamo assim, uma hierarquia diagnóstica. Assim, se o cara é neurótico, é neurótico, mas se o cara é psicótico, fodeu. Aí nego fica triste pra caralho. Eu não queria que fosse psicótico, eu vi isso. E eu ficava Uhum, impressionada porque eu achava que a psicose é uma vicissitude do humano. Cavalo não uhum, fica louco, quem fica louco é uhum, gente. uhum. Então, qual é a única possível? Aí quando você fala que o Firenze era analista de casos difíceis, você está falando de psicóticos também? Também, também. Os casos difíceis que eu deixo claro aqui é a psicose mesmo. Tem um caso interessante que é de uma carta que ele manda para o Freud. Ele fala assim: eu estou com uma paciente, e o Freud ele defendia que psicóticos não era possível fazer análise deles. O Firenze já defendia que era possível sim fazer escuta. E quem fez isso, o trabalho dele acadêmico, foi o Lacan. Aí ele acaba sendo reconhecido por isso, né? De inclusive a psicose se tornar uma estrutura, né? O trabalho dele de doutorado foi sobre as psicoses, né? Tal. Mas qual que é o problema do que você viu em centro psicanalista? A formação do psicanalista no Brasil. É uma formação hierarquizada, dogmatizada, extremamente fechada, né? É... extremamente neurótica, sabe assim? Obsessiva em repetir. Quanto melhor eu repetir isso daqui, porque engraçado que isso é um efeito contrário que a própria formação que o Lacan dava aos seus discípulos, que ele chama de discípulos. Isso é muito doido. O Lacan é o cara que fala que não pode ter suposto saber, você tem que colocar o suposto saber, mas ele, quando estava naquele lugar, ele não abria mão de ser o dono do saber. Isso aí é um dado. Isso aí não é. Né, a gente não está aqui destruindo as maravilhas que ele construiu dentro dos canais, mas era ele. Né? E as escolas que têm uma grande influência dele também tem isso, essa hierarquização diagnóstica, essa, essa dogmatização da escuta, né? Onde é que ali o sujeito que sofre é colocado em um lugar, sabe, que não é do sujeito que sofre. Escutar sobre isso. Né? Mas quem começa isso é o Firenze. Né? Quem começa isso é o Firenze. Então, não é à toa que o Firenze é o cara que funda a chamada clínica do cuidado. E não é à toa também que a própria psicanálise silenciou o Firenze dentro da própria psicanálise durante tantos anos. Né?
Ele vem sendo retomado aí como psicanalista a ser lido, a ser colocado em prática na clínica, né, a ser repensado e debatido há uns 10 anos. Né? E, de novo, graças ao Brasil. Né? Porque se Lacan não morreu na psicanálise, graças ao Brasil. Se Firenze começa a ser retomado, graças ao Brasil. A gente não pode esquecer esses nossos lugares, né? Então vamos lá. Continuemos aqui. A intenção do sonho deveria ser buscada nessa direção? Essa é a pergunta que ele se faz. As queixas de Irma, dores na garganta, ventre e estômago, elas a oprimem. Dores no estômago faziam parte do complexo de sintomas da minha paciente, né, o que ela sentia, mas não eram proeminentes. Ela se queixava mais de sensações de náusea e repulsa. Dores na garganta, no ventre e constrição da garganta quase não importavam em seu caso. Pergunto-me, por que eu teria optado por essa seleção de sintomas no sonho e não encontro resposta no momento? Ela parece pálida e inchada. Minha paciente sempre teve uma aparência corada. Suponho que aqui ela represente uma outra pessoa. Né? Assusto-me ao pensar que tenha ignorado uma afecção orgânica. Isso, como todos acreditarão, constitui uma fonte inesgotável de angústia para o especialista, que trata quase exclusivamente pacientes neuróticos. Não tem nada mais angustiante do que para nós, psicanalistas, do que se o nosso diagnóstico está correto. O Freud já está chamando a atenção, vai rolar, gente. O engraçado é que é uma angústia de quem trabalha num fazer clínico. Num fazer clínico. Não há nada mais angustiante do que isso. Será que eu estou escutando meu obsessivo dentro de uma estrutura, meu neurótico, dentro da estrutura neurótica? Né? O meu manejo está correto? Né? Por isso que a supervisão ela é simplesmente o quê? Fundamental nisso. Né? Vamos lá. Que trata quase que exclusivamente pacientes neuróticos e que está acostumado a atribuir à histeria muitos fenômenos que outros médicos tratam como o quê? Orgânicos. Ele volta aqui ao início da psicanálise, sim ou não? Ah, essas histéricas, o problema dela, paralisia na perna. Ou é paralisia na perna, ou ela está fazendo graça. Ou ela é louca, e etc. E se talvez o que está doendo nela não é da ordem orgânica? Seja da ordem o quê? Do aparelho psíquico. Ok? Pra gente encerrar aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Se as dores de Irma tiverem um fundamento orgânico, eu não sou responsável por sua cura. É. Então, aquilo que começa lá em cima, né, falando que teve um sucesso parcial, talvez. Né? Meu tratamento elimina apenas dores histéricas. E se na verdade ela está tendo um problema orgânico, né, gente? Por isso que uma das coisas que é fundamental quando você recebe um paciente que começa a falar sobre somatizações. Qual que é a primeira coisa que você tem que pedir para ele? Um check-up completo, sim ou não? Ah, porque eu estou com muitas dores no estômago, etc. Já fez exame nesse estômago? Tudo bem. Tanto que o Freud deixa muito claro, né? Quem que é o paciente que chega para mim? É um paciente que já passou por todos os outros tipos de especialistas na medicina. Quando chega ali, não, eu fiz exame do estômago, fiz todos. Um próprio médico vai chegar e falar, olha, eu acho que o seu problema não é da ordem do orgânico, é de uma outra série. Então você vai lá procurar o Dr. Freud. Entendeu? Se chegou reclamando de problemas de somatização, nunca fiz exame, então você vai fazer um check-up completo, tá? Para saber de onde é que vem essa dor. Rodrigo, fiz tudo, não encontrou nada. Opa, então falamos dessa dor. Né? Então tá aqui. Se a dor tiver eu não sou responsável pela cura, mas meu tratamento, no fundo, então, parece que eu desejo um equívoco no diagnóstico. Isso afastaria também a acusação de ser o quê? Um fracassado. Olha o desejo dele aqui.
Tomara que o diagnóstico que o doutor M e o pessoal está falando da infecção no sonho esteja o quê? Errado. Porque de alguma forma eu posso ter fracassado o quê? No diagnóstico. Gente, isso é tão próximo da gente, né? Principalmente quando um paciente sai da nossa da nossa escuta e vai para outra e lá parece que começa a andar, né? Será que o meu diagnóstico está certo e tal? O nosso desejo é esse, que o nosso diagnóstico esteja o quê? Acertado, o nosso manejo clínico esteja dentro do correto. Porque, engraçado, por mais que a psicanálise volte a repetir, né? Ah, nós não somos vinculados a manuais, a gente sempre volta para esse manual, de uma forma consciente ou inconsciente, né? Então, é muito importante a gente compreender como que isso que funciona. Tudo bem? No nosso próximo encontro, dia 24, nós vamos nessa parte onde é que ele fala sobre examinar a sua garganta, tá? E a resistência dela como se usasse dentaduras. Como que o Freud começa a debulhar, como que ele enxerga isso. Já vimos aqui que há um desejo dele. Um desejo que tivesse equívoco de quê? De diagnóstico. Se o sonho é o desejo cumprido, então ele já começa a ver o que, que ele desejava em relação a essa paciente, né? Que o diagnóstico dele esteja o quê? Correto. Que ao levar ali para o doutor M, o doutor M fala, ó, seu manejo, o que você fez, está tudo o quê? Está tudo certinho. Isso aqui que ela apresentou não tem nada a ver com a especialidade que ele tem, né? Porque ele não revela qual é a especialidade. Então, o seu diagnóstico psicoterapêutico é um diagnóstico correto. Você teve sucesso. E para um cara que está apresentando a psicanálise à medicina, há de convir que é possível a gente compreender por que ele está falando isso. Sim ou não? Essa insegurança dele. Tudo bem? Beleza? Vamos encerrar por aqui hoje. Muito obrigado a todo mundo que sempre está aí. Pessoal, as novatas também, que sejam muito bem-vindas. Espero vocês, tá? Todos vocês no dia 24. Beleza? Um abraço para todas aí, para todos que estão aí e até a próxima. Boa noite. Boa noite, até a próxima.